Me chamo Luana Lira de Oliveira Lima. Eu sou aluna bolsista dessa pesquisa, que tem como título Trabalho em Condições Especiais, Contrato de Estágio, a consequência da descaracterização do estágio e o reconhecimento do vínculo empregatício para a formação do profissional de direito. O meu orientador é o professor Dr. Sérgio Cabral dos Reis. O objetivo central da pesquisa foi analisar as consequências que a descaracterização do estágio e o reconhecimento, de um vínculo empregatício ele pode afetar ao desenvolvimento do futuro profissional de direito. Esse objetivo visa justamente investigar como a transformação do estágio em um vínculo empregatício afeta o aprendizado durante o curso. Quais serão essas consequências que o estudante irá enfrentar para se inserir no mercado de trabalho. A gente já sabe que o estágio ele desenvolve um papel vital para proporcionar uma transição da teoria para a prática. Contudo, a não observância das condições regulamentadoras leva a uma descaracterização do estágio. Lembrando que o estágio ele é regido por uma lei, a lei do estágio, que protege o estagiário para poder garantir que as suas experiências sejam enriquecedoras e que sejam alinhadas ao aprendizado teórico. E embora que, caso tenha esse reconhecimento do vínculo empregatício e a descaracterização do estágio, e, no caso, o estagiário ele vai ter os direitos trabalhistas, como salário, FGTS, 13º, mas a gente tem que visar que o estágio ele é educativo. E a descaracterização disso, ele compromete o caráter educativo do estágio. E isso pode resultar em custo significativo para a formação do advogado, além de também reduzir a disponibilidade de estágio. Visto isso, a justificativa para essa pesquisa foi justamente realizar um estudo que reside na necessidade urgente de garantir que o estagiário, principalmente na área de direito, ele seja de fato cumprida, que o estágio cumpra com a sua função educativa e dê uma disponibilidade melhor para os alunos e que dê uma oportunidade melhor para os alunos aprender na prática, ter conhecimento jurídico na prática, ter experiências na prática. Os resultados obtidos, eles visaram justamente auxiliar os estudantes de direito em estágio ou prestes a iniciar, também as instituições de ensino que coordenam e supervisionam estágios, além de empresas e escritórios de advocacia que ofereçam essas oportunidades, como também profissionais da área jurídica que estejam interessados na qualidade da formação dos futuros advogados, ou também até legisladores responsáveis pela regulamentação do estágio, e pesquisadores mesmos, acadêmicos da área, e organizações de estudantes de direitos que defendem de fato, melhores condições de estágio. A pesquisa irá trazer, além disso, recomendações para esses grupos, promovendo uma compreensão da implicação da descaracterização do estágio e buscando melhorar a qualidade da experiência do estágio no campo jurídico. Quanto aos objetivos, eu dividi por tópicos, certo? Primeiro, analisar as consequências da descaracterização do estágio. Nesse ponto, no caso, eu investiguei como a transformação do contrato de estágio em vínculo empregatício afeta a formação e desenvolvimento profissional do estudante. Em especial, foi focado no estudante de direito. Segundo ponto, conscientizar estudantes sobre seus direitos e deveres. Nesse ponto, eu quis promover a compreensão dos direitos e deveres dos estagiários para justamente evitar uma irregularidade na execução do seu contrato. Terceiro, avaliar a eficácia da lei do estágio. Nessa situação, eu analisei a lei do estágio, examinei a legislação vigente, que foi a de 2008, certo? E suas implicações na formação prática do estágio, identificando as lacunas e áreas para melhorar, certo? Também desenvolvi na pesquisa outros tópicos, como identificar desafios na aplicação da lei. Como eu disse, a parte teórica ela é completa, mas o que prejudica é na prática, porque tem um distanciamento entre a teoria e a prática, certo? Então, nesse ponto, eu busquei identificar desafios na aplicação da lei para revelar quais são esses desafios enfrentados pelos estagiários e pelas empresas na conformidade das normas que regem o estágio. Propor recomendações. Eu também sugeri diretrizes e práticas que garantirão, caso seguidas, a conformidade com a lei do estágio. E promover também colaborações entre instituições, que é incentivar uma maior interação e uma maior proximidade entre a instituição, a empresa e o estagiário. Quanto à metodologia, o método combina pesquisa qualitativa com abordagem exploratória e descritiva, utilizando análise bibliográfica e documental para examinar literatura e documentos legais, permitindo uma compreensão abrangente da lei do estágio e suas implicações na prática teórica. Quanto à revisão bibliográfica, a revisão da literatura ela teve como objetivo examinar a legislação da lei de estágio e avaliar seus impactos na formação prática do estágio de direito, e entender as consequências da não conformidade com as normas. A pesquisa bibliográfica ela abrangeu artigos acadêmicos, certo, e livros. Essa análise ela concentrou-se na implementação da lei do estágio em diferentes contextos e na melhoria, no caso, necessárias para garantir a experiência educacional eficaz e com conformidade. Já a análise documental, ela teve quase o mesmo sentido, mas nessa situação ela teve como foco investigar documentos legais, regulamentos, no caso, e políticas da lei de estágio, no caso, para complementar a lei, certo? A revisão ela incluiu textos legais, como a lei do estágio, que é a lei número 11.788, de 2008, normas complementares do Ministério do Trabalho, e também orientações de órgãos governamentais e instituições de ensino. Documentos, no caso, que estabelecem práticas e procedimentos para a implementação do estágio. Essa análise ela proporcionou uma visão abrangente sobre a aplicação da legislação e suas consequências para estagiários e empregadores, ajudando a identificar as áreas que necessitam de melhoria para garantir a experiência educacional eficaz. Quanto aos resultados obtidos, separei por tópicos, certo? Em primeiro lugar, é importante destacar que a lei do estágio, ela revela que a legislação ela desempenha um papel crucial na integração da teoria acadêmica como prática profissional. Já a análise de dados estudados na pesquisa sugere que a lei do estágio, como já citado, que é a lei número 11.688, de 2008, proporciona estrutura essencial para a formação prática dos estudantes, mas também ela enfrenta desafios significativos relacionados à sua aplicação e conformidade. Visto isso, eu separei, primeiro, os impactos da lei do estágio.
E eu botei primeiro como contribuições positivas. Na contribuição positiva, eu separei como facilitação das transições da teoria para a prática. A lei do estágio, ela assegura que o estagiário ele tem a oportunidade de aplicar conhecimentos acadêmicos em ambientes reais de trabalho, contribuindo justamente para o seu desenvolvimento de habilidades práticas que serão essenciais para o seu futuro. Proteção legal, no caso, que é a lei que estabelece, justamente essa lei, ela vai estabelecer diretrizes claras, no caso, para a proteção dos estágios, dos estagiários, garantindo que as suas experiências elas sejam enriquecedoras e alinhadas com o seu objetivo principal, que é o objetivo educacional. Além disso, que é o terceiro ponto, ele vai trazer desenvolvimento de rede de contatos. No caso, a participação em estágio, ele permite aos estagiários construir redes de contatos com profissionais, no qual é vital para a sua futura carreira. Quanto aos desafios e problemas identificados, eu também dividi em tópicos. Primeiro, descaracterização do estágio. Foi verificado que, em alguns casos, o estágio pode ser transformado em vínculo empregatício porque não há uma observância da regulamentação que rege a lei do estágio. E também como uma qualificação de mão de obra mais barata, porque é mais fácil e mais barato contratar um estagiário do que contratar um profissional já formado. Segundo, qualidade de estágio. Quando as atividades de estagiários não são supervisionadas adequadamente ou não estão alinhadas com a formação acadêmica, faz com que prejudique, no caso, a qualidade do estágio, fazendo com que ele tome a responsabilidade de atividades que, em muitos casos, são administrativos e que não tem nenhuma interação com o teor educacional. E isso pode prejudicar, como na maioria das vezes prejudica, ao estagiário ingressar no mercado de trabalho. Quanto às consequências, o primeiro ponto que eu destaquei foi a aplicação teórica das tarefas cotidianas, certo? Porque, nesse caso, a maioria das vezes o estágio é convertido em vínculo empregatício e o foco pode se deslocar entre a aplicação educacional para a execução de tarefas rotineiras e operacionais. Quanto ao desenvolvimento de carreiras, no papel do empregado, o desenvolvimento do estagiário tende a ser mais estruturado e orientado para produção e eficácia, em vez de ser voltado para o aprendizado contínuo específico da área jurídica, fazendo com que as responsabilidades, no caso dele, sejam aprofundadas em aspectos mais rotineiros, administrativos, e não no teor acadêmico. Também vamos ter responsabilidade e pressão, porque o estagiário ele toma para si responsabilidades que não são dele, e a pressão dentro do próprio estágio, fazem com que ele produza, que ele tenha uma eficiência que seria, no caso, de um profissional já formado. Também isso pode impactar na perspectiva da carreira dele, fazendo com que ele até desista de finalizar o curso, ou que isso prejudique quando ele for ser inserido no mercado de trabalho posteriormente. Na pesquisa também deixei algumas recomendações, como reforçar a conformidade, desenvolver diretrizes claras, aumentar a transparência e promover a formação de parcerias. Concluindo, a análise feita na pesquisa da lei número 11.738, que é a lei do estágio, ela destaca a importância na integração entre a teoria acadêmica e a prática profissional do direito. Apesar de ser relevante, a eficácia da lei ela enfrenta diversos desafios, como também aplicações inadequadas e descaracterização do estágio. Lembrando que o estágio é essencial para a formação de futuros advogados, permitindo a aplicação de conhecimentos teóricos e desenvolvimento de habilidades práticas. No entanto, muitos estágios se tornam vínculos empregatícios, comprometendo também o seu caráter educativo e resultando em tarefas que não correspondem à formação acadêmica. Isso gera implicações legais e administrativas até mesmo para a própria empresa que está fazendo isso. Os principais desafios incluem a falta de supervisão e desvio de função, que afeta a qualidade do estágio e desenvolvimento profissional dos estudantes. Em vez de um aprendizado enriquecedor, os estágios, que nesse caso são descaracterizados frequentemente, eles se tornam rotineiros, prejudicando a perspectiva da carreira e a motivação dos estagiários. Para melhorar a qualidade do estágio, é fundamental que a instituição de ensino e empresas reforce a conformidade e qualidade de estágio. Recomenda-se o desenvolvimento de diretrizes claras, maior transparência sobre o objetivo e requisitos e parcerias eficazes entre instituição educacional e empresa. Essas medidas garantirão, nesse caso, que os estágios sejam verdadeiramente formativos e que a lei, na prática, ela funcione. Em conclusão, a lei de estágio é vital para a formação do futuro advogado, mas sua eficácia depende justamente da implementação e cumprimento rigoroso dessas normas. Manter o caráter educativo do estágio é essencial para o desenvolvimento profissional dos estagiários e integridade do processo formativo do estudante de direito.